Paz do Senhor, irmãos. Vamos seguir aqui nosso discipulado, né? Glória a Deus pela vida de cada um de vocês. Glória a Deus pela obra que o Senhor tem feito na vida de cada um de vocês. Prosseguindo em direção ao alvo. Ter a estatura de Cristo formada em nós. Sermos filhos maduros e estarmos prontos para esse terceiro dia glorioso. Então eu quero continuar falando aqui sobre o livro de Levítico. O último áudio nós falamos do livro de Levítico, a gente falou sobre as ofertas, né? Sobre as 5 ofertas maravilhosas que o livro de Levítico fala. Creio que vocês devem ter estudado sobre isso. Os 7 primeiros capítulos de Levítico falam dessa realidade, né? E algumas dessas ofertas são benefícios, né? Eu vou colocar esses benefícios entre aspas aqui, para que os sacerdotes possam participar dessas ofertas, né? E a gente sabe que o Senhor ainda tem usado pessoas nessa terra, né? Através até mesmo da perseguição, mártires dessa terra que têm derramado o seu sangue sobre a terra, como um restante de ofertas, né? Da oblação, a libação. Graças a Deus a gente domina bem esse assunto e precisamos estar prontos para isso. Do capítulo 8 ao capítulo 10, que é o tema do nosso áudio de hoje, a gente fala da consagração de Arão e dos seus filhos como sacerdotes. Então, o Senhor consagrou uma família da tribo de Levi para o exercício do sacerdócio, né? Então, a primeira coisa, irmãos, o sacerdote eram os santos do Antigo Testamento. Quando você ouve se falar de santos do Antigo Testamento, eram sacerdotes, né? A palavra santo fala de separação. Então, a gente entende que como era feita essa separação? A partir da leitura de Êxodo 29, você vai ver muito claramente mais detalhes dessa separação. Eles eram lavados na água, né, que tem muito a ver com a nossa vida na palavra, e ungidos no óleo, que tem a ver com uma vida submissa, tomada do Espírito Santo. É interessante que quando nós vemos a questão da esposa, por exemplo, no livro de Ruth, capítulo 3, versículo 3, a palavra que Noemi diz a Ruth é: lava-te e unge-te. Então a gente vê claramente que o sacerdócio tem ligação com a esposa do cordeiro. E quando nós vemos o capítulo 1 de Pedro, né? Aliás, capítulo 2 da primeira epístola de Pedro, nós vamos entender, à luz do Novo Testamento, quem são esses sacerdotes. Ele diz assim: vós, porém, sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Nós sabemos também que o reino dos céus é um reino composto de sacerdotes. Apocalipse capítulo 5, versículo 10. Versículo 9. Cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com o seu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo, nação. E para o nosso Deus os fizeste reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. A respeito dos 1000 anos, que nós vemos em Apocalipse capítulo 20, versículo 4, diz, né? Que ali vi também tronos e os que se assentam sobre eles. Foi-lhe dado o poder de julgar. Havia as almas daqueles que foram degolados por causa do testemunho de Jesus, tá vendo? Questão da oblação, da libação, degolados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus,
que não adoraram a besta nem a sua imagem, não receberam sinal na testa nem nas mãos, eles reviveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se completassem. Essa é a primeira ressurreição. Agora o versículo 6, bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição, sobre eles não tem poder a segunda morte, mas serão o quê? Sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele durante os 1000 anos. Ainda em João, capítulo 3, nós sabemos muito esse texto, né? Quando Jesus estava conversando com Nicodemos, e ele disse claramente que a primeira etapa é o novo nascimento, né? João 3,3 diz, Jesus respondeu, em verdade te digo que quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então nós nascemos de novo, mas ainda não somos sacerdotes. Por quê? Porque o sacerdócio exige a maturidade, né? Todo filho de Arão era sacerdote na sua identidade. Porém, no ofício, só quando esse filho atingisse a maturidade. E aí, na maturidade, ele seria lavado na água e ungido no óleo. E é exatamente isso que Jesus fala no versículo 5. Em verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino dos céus. Uma coisa é ver o reino, outra coisa é entrar no reino dos céus. Então nós vemos, irmãos, que essa questão sacerdotal é tão importante. Não é uma opção, eu quero ser sacerdote. Não. Sacerdócio é o nosso chamado, né? Nós, quando vemos os sacerdotes do Antigo Testamento, nós precisamos enxergar ali a Igreja de Cristo. A Igreja de Cristo em mistério são os sacerdotes, né? E aí você vai ver que a unção sacerdotal, ela passa da água, né? E do óleo, que a gente já falou. E aí, novamente, no capítulo 8, vai se falar das ofertas, né? Oferta, por isso que é importante a gente entender a oferta. O 14, a primeira oferta, oferta pelo pecado, versículo 14. Versículo 18, o holocausto, né? A gente sabe o que significa essa oferta. Oferta do pecado, pagamento da dívida, holocausto, a aprovação de Deus, né? Então, e a partir do 22 você vê que há um carneiro em que o sacerdote pode participar, que é o carneiro da consagração, né? E aí é lindo, por quê? Porque se repete aquele ciclo, né? O sangue no lóbulo da orelha direita, colocando em primeiro lugar, o homem de Deus precisa ouvir o Senhor para fazer qualquer coisa, né? E depois o sangue no polegar da mão direita, porque fala das nossas ações serem ações oriundas de algo que nós ouvimos do Senhor. E por final, o sangue no polegar do pé direito. Está no versículo 23. Moisés imolou, pegou o sangue e pôs sobre a ponta da orelha direita de Arão, sobre o polegar da mão direita e sobre o polegar do pé direito. Porque tem uma ordem, né? Ouvir o Senhor, realizar as obras do Senhor, não na carne, mas debaixo de uma revelação daquilo que nós ouvimos do Senhor, e andarmos, anunciarmos, né, aquilo que é realidade na nossa vida, né? Ninguém pode andar ou anunciar aquilo que não faz, né? Aquilo que não é realidade na sua vida. Você não pode falar de algo que não seja realidade na sua vida. E, por consequência, você também não pode ter uma realidade na sua vida com atos daquilo que você não tenha ouvido do Senhor. Então, há uma ordem: ouvir, fazer e andar. Essa ordem não é aleatória. Então, os sacerdotes começam o ministério, né? E o Senhor, depois vocês vão ler com calma esses 3 capítulos, do 8 ao 10, e você vai ver que a participação dessas ofertas, né? O que significa o sacerdote participar das ofertas? Significa que nós podemos ser mártires, nós podemos ser perseguidos, né? Nós podemos tomar o cálice que Jesus tomou. Lembra quando a mãe de João e Tiago perguntou para ele, né, pode sentar à direita e à esquerda? Ele, a direita e a esquerda não compete a mim, só ao Pai. Mas vocês podem tomar do cálice que eu estou para tomar? Então, o Senhor tem levantado santos na terra, e é através desses santos que o Senhor tem
avançado em direção à sua glória, ao seu reino. Só, irmãos, que eu quero terminar com o capítulo 10. Esse ambiente é glorioso. Capítulo 9, versículo 24 diz que fogo saiu da presença do Senhor e consumiu o holocausto. Coisa linda, glória de Deus, respondendo a uma oferta agradável. Só que esse mesmo fogo, ele mata aquele que oferece fogo estranho, né? E o capítulo 10 fala de Nadab e Abiú, que fala de um falso sacerdócio, que trazem fogo falso, fogo estranho diante do Senhor. E o versículo 2 diz, e saiu fogo da presença do Senhor e os consumiu. Se no primeiro foi consumido o holocausto, no segundo foi consumido aquele que oferecia o holocausto. Então, irmãos, que a gente possa entender que essa glória que nós estamos vivendo, né? Que essa glória maravilhosa que a gente tem tido a oportunidade de participar, é uma glória que traz vida, mas também traz muita responsabilidade. Eu quero encerrar dizendo, nós, Igreja do Senhor, somos o seu povo, o povo sacerdotal, o povo maduro, o povo que entende que não é somente sobre um novo nascimento, mas sobre um nascer da água e do Espírito. Muita gente, irmãos, nasce de novo, né? Muita gente começa a carreira cristã e acaba não avançando em direção à maturidade. Quantos no meio de nós, né? Quanto no meio da igreja? Tanto tempo de carreira, tanto tempo de congregação, mas ainda agem como se fossem meninos e meninas na fé. A pergunta que eu quero deixar, somos sacerdotes de Deus? Estamos sendo lavados na água? Estamos com azeite suficiente para encontrar com o noivo? Cada um de nós possa responder essa pergunta e estarmos prontos para aquele grande dia. Amém.